Aberta a fala dos conselheiros. Se algum conselheiro quiser fazer algum comunicado, está aberta, inscrições. Por favor, Vilela. Senhores conselheiros. Queria fazer uma atualização sobre a Sanasa. Senhores conselheiros. Após 9 meses que este conselho solicitou à Sanasa um requerimento de, acho que umas 20 questões, né, doutor Alexandre? O filho nasceu, enfim, isso porque a gente pediu urgência, né? Depois de 9 meses tivemos a resposta, que acho que é essa aqui. E eu tô achando que a resposta não é bem o que a gente perguntou. Só de bater o olho eu lembro que tinha umas 20 questões e nem o que a gente perguntou foi respondido. Então, doutor Seba, reforço aqui que este conselho pediu urgência em 20 questões sobre gestão da Sanasa e até o momento não conseguiu. Não é só a Guarda Municipal que sofre com dificuldade, com morosidade. A gente também aqui nesse conselho sofre. Então a gente tem aqui a resposta que não é uma resposta, mas a sociedade está se mobilizando. Então, recentemente, tanto a Tereza quanto o Furtado publicaram que o Ministério Público entrou com uma ação pedindo o deferimento desse aumento agora de fevereiro, de 10,95%. Essa ação do MP vai ser apensada com a da Defensoria Pública, que já entrou em 20 de janeiro com ação também de mesmo caráter para suspender esse aumento. Já tem uma outra ação de agosto do ano passado dos 15%. Então a gente está se mobilizando e hoje eu venho aqui comunicar a todos que também já está dentro do Minha Campinas um projeto de lei colaborativa que a população está sendo convidada a pensar ações visando a tornar a Sanasa sustentável. Por que sustentável? Além de, que a gente viu agora, soterrar mananciais e nascentes de água, esgotos caindo em nascentes e outras aberrações, a empresa, pelo segundo ano consecutivo, o doutor pode confirmar, fechou com prejuízo aí, totalizando em torno de 95 milhões nos últimos 2 anos e ainda tem a conta de água mais cara. Então, além de questões ambientais, sem falar dos investimentos, teve lá uma proposta de 250 milhões de investimentos, não investiu quase 130 milhões. Então, ou seja, muito dinheiro que veio da tarifa para realizar os investimentos não foram realizados, cobra a tarifa de água mais cara, tem os piores indicadores se comparado com outras empresas do setor, altos salários e outros indicadores de eficiência que não cumprem e ainda fecha no vermelho. Então, a sociedade está sendo convidada para participar desse processo colaborativo de um projeto de lei. Doutor aqui e outras pessoas que visam aí, que são pré-candidatos à vereança, também está convidado a participar desse processo, que a gente tem que participar, se mobilizar para ter uma empresa mais eficiente, mais justa e mais sustentável. Então, doutor, depois eu vou querer uma cópia desse documento, mas acho que a gente já deve, em contrapartida, falar que isso aqui não é resposta. Eu já vou abrir para o Seba e já vou aproveitar, Seba, daí você já me responde também, porque depois da reunião que o presidente me convocou e me entregou em mãos, inclusive, essa resposta, justificando juridicamente um questionamento que ele fez, e nós estávamos bem no período da eleição do conselho e posse, etc. Então, eu acho que o que ficou acordado com ele me garantiu, é que mesmo com o questionamento que a Sanasa colocou, né, em referência ao papel do conselho em estar questionando esse aspecto, se fugia da alçada do Conselho de Meio Ambiente, ele se comprometeu também de que, através do representante que estaria no CONDEMA na nova gestão, o Seba continuou, que você providenciaria uma reunião técnica aonde o próprio representante, o Vilela, que fez os encaminhamentos, o conselheiro, esta presidência e outros conselheiros que tivessem interesse, o Furtado mesmo se propôs na audiência pública junto do Marcos, e o Marcos estaria junto, de nós sentarmos no primeiro momento internamente, entendeu? Para ter uma conversa objetiva sobre aquelas questões que foram colocadas, esse aspecto, conversar com o jurídico da prefeitura e, independente da leitura entre a alçada do conselho ou não, nós encontrarmos uma forma de trazer resposta à sociedade. Minimamente, o presidente foi bem claro que ele não se nega e não tem nenhum interesse em negar isso.
colocou isso pessoalmente para mim e se colocou à disposição através da diretoria técnica, que é o Marcos, do Dr. Pedro também, que é da área financeira, né? E o senhor que é o diretor de meio ambiente lá e que daí teria, por ser inclusive membro desse conselho, uma correlação direta aos questionamentos que estão sendo trazidos aqui. Então, Seba, já na sua fala, eu pediria que você possa nos orientar de como você pode viabilizar, qual é o timing para você viabilizar uma reunião prévia para a gente montar uma agenda pública e dando andamento a esses questionamentos. Até porque tem ação judicial correndo paralela, com o MP no meio, e eu acho que, como o presidente falou, eu coloquei para ele lá, presidente, as distensões, elas acontecem e elas são naturais. Quando elas são feitas com transparência e se coloca na mesa e se conversa, mesmo que se defendam posições diferentes, minimamente a gente senta e conversa. No âmbito do conselho, para a gente poder dar respostas aqui e não ficar nem um lado discursando uma situação, nem o outro lado discursando outra. A gente vai chegar a um ponto de distensão específico e ele vai ficar claro. Vocês vão se posicionar, no caso a Sanasa, e o conselho depois vai se manifestar também com o pleno dele para a gente poder entender isso. Como eu coloquei antes, Vilela, o conselho tem um pleno, o pleno delibera de acordo com o que ele entende aqui, né? E isso não impede que nenhuma das entidades, e mesmo o órgão público, possa, perdendo no pleno uma questão, possa recorrer unilateralmente a outros fóruns de justiça, de Ministério Público, etc., para pleitear aquilo que eles entendem como correto. O importante é que aqui a gente consiga fazer o debate, da melhor maneira possível e construtiva. Quem sabe a gente consegue demonstrar aí que dá para a gente buscar uma comunhão aí com resultados positivos. A fala é sua. Realmente, eu queria fazer a colocação, a posição naquela reunião, que a Sanasa estaria se colocando no papel, né, estaria se pronunciando naquele documento, mas também que se colocava à disposição para uma reunião mais aberta, quanto de forma pontual a cada questionamento, que é de uma forma diversa, né? Mas está aberto, não se furta a discutir o assunto, e eu acredito, como resultado daquela reunião, muito mais produtivo a reunião, né, com a diretoria, com os técnicos, do que a resposta no papel. Eu me posicionei assim aquele dia, o presidente também abriu, deixou em aberto, é o que você falou, não me preocupo com essa resposta, eu acho que ela é muito pouca, muito pequena, pelos questionamentos que foram feitos, mas eu acho que a reunião presencial, digamos assim, com cada diretor, cada técnico, eu acho que vai trazer um denominador comum, que eu acho que esse conselho que ele quer é o que os representantes que estão lá e que são funcionários da sociedade também vão querer. Então eu acho que tudo aquilo que venha de bom tom a contribuir, nós estamos abertos lá. Então o posicionamento é esse, a reunião está aberta, a hora que vocês quiserem fazer essa agenda, da forma que eu acredito que não vai ser um momento único, eu acredito, pelos posicionamentos, mas nós, Sanasa, nós abrimos esse canal para o conselho, tanto é que existem os representantes aqui, mas o canal está aberto para essa discussão. A ideia é realmente trazer esse questionamento, trazer luz a esse questionamento feito pelo Ministério. Obrigado. Então, o canal está aberto. Eu pediria, vamos fazer um pouquinho inverso, se o conselheiro puder levar ao Pedro e o Marcos, que tem um problema de agenda lá deles que é complicado, 3 opções a partir da outra semana, nós nos encaixamos, né, Pedro? Nas 3 opções que ele der, entendeu? Aí a gente se encaixa. Talvez a gente não possa ir uma, mas a gente possa ir outra. Para finalizar, presidente, nós temos dificuldades, né, como qualquer outra empresa também. Nós temos, por exemplo, existem as prioridades de investimento, né? Como aquele caso anterior do Congeapa, o membro lá, ele teve toda a justificativa da prefeitura e afirmou, como a Sanasa ela vai ter também, né? Se arrecadou, não investiu, se é eficiente, não é? Nossa, eu acho que cabe a nós, a sociedade civil, e aí eu também me coloco, se a gente notar que alguma coisa
pode não estar sendo eficiente, nós, esse conselho, representando a sociedade civil, nós podemos contribuir com a empresa ou com o governo, eu reafirmo que nós estamos porta aberta para essa discussão. Obrigado. Então eu aguardo o seu encaminhamento, por favor. Conselheiro Furtado. Boa tarde. Como foi levantada a questão da ação civil pública que o MP está dando encaminhamento, né, depois da nossa representação, minha e da Tereza, eu queria falar sobre o que motivou a representação, né? Eu não sei se isso está claro para todo mundo. Nós questionamos o fato da reunião da ARES, né, da Agência Reguladora, ter sido convocada, desconvocada e convocada novamente para outra data em prazo menor do que 5 dias, como determina a própria ARES em suas resoluções. E o MP aceitou os argumentos, inclusive a falta também de uma audiência pública para discutir o aumento, né, a possibilidade do aumento. Então o MP enfim, entendeu que tinha sentido o MP de proteção ao consumidor. E essa ação está em curso. Eu não sei se a Sanasa já foi citada, já foi notificada, não sei. O estranho, porque eu fui notificado dia 3 de maio. A Sanasa ainda não foi achada para ser notificada. Então, a gente está aguardando. A questão não é essa, hein? Gente, colocando situações que não existem. Endereço desconhecido não foi achado, não é bem isso. Não é, eu não falei isso. Eu falei apenas que eu não fui. Ele está questionando o MP, porque na verdade é o MP. Aí não é culpa da Sanasa, aí é culpa do MP. Como é que ele acha ele e não acha a Sanasa que tem lá, né? Eu entendi a colocação do conselheiro Furtado. Eu tenho inscritos para encerrar esse ponto, e a gente está na fala dos conselheiros, então eu estou abrindo uma discussão de uma fala. O conselheiro Meira, da Mata